Fala aí, meus feras, como que vocês estão? Eu de verdade, galera, eu espero que esteja tudo indo muito bem por aí com vocês. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Leonardo Teruel, eu sou programador e analista de sistemas e estou falando com vocês diretamente aqui do México, que é onde atualmente eu moro e trabalho. Cara, esses dias eu vi uma discussão lá no LinkedIn que era sobre os níveis Júnior, Pleno e Sênior de um programador e basicamente a galera tava falando, não, você é Júnior, Pleno ou Sênior quando você tem tantos anos de experiência, você precisa de tempo de trabalho. E o outro já vinha discutindo, não, calma aí, não se mede pelo tanto de experiência que a pessoa tem, o quantos anos ela está ali, mas se mede pelo conhecimento e pelas habilidades que a pessoa tem, o quanto ela consegue resolver um problema, o quanto ela é independente. Então as pessoas foram colocando vários parâmetros ali para definir o quando você deve se considerar um programador júnior, o quando você deve considerar pleno, o quando sênior, e também o quando a empresa deve considerar você em cada um desses níveis. E cara, foi uma discussão bem calorosa, tinha centenas de comentários ali, cada um com um ponto de vista diferente. Me dá até gastura, foi muito difícil de ver aquilo para mim. E aí, vendo aquilo lá, foi quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui para vocês, e principalmente também porque várias pessoas já tinham me feito perguntas parecidas sobre esse tema. Por exemplo, eu lembro que já me mandaram lá na caixinha do meu Instagram, quando eu abro aquelas caixinhas de perguntas. A propósito, se você não me segue lá, o link vai estar aqui embaixo, o link do meu Instagram, então me segue lá. Ele é @leonardoteruels, com S no final. É a melhor forma de você falar comigo, então eu acho bem bacana, porque você pode me mandar uma DM e também acompanhar as coisas que eu ando postando, e principalmente os meus stories, que eu estou sempre respondendo pergunta de vocês lá, e eu acho muito legal em ter essa interação. Enfim, né, essa pergunta lá na caixinha era: quando eu posso me considerar um programador júnior? Quando eu posso me considerar um programador pleno? Então, essa pergunta é uma pergunta que eu também me perguntava quando eu comecei e que eu vejo até programadores hoje que já estão no mercado, né, que entraram como júnior ainda e tal, e eles ficam se perguntando, e a galera que é pleno, sênior também fica se debatendo e causa esse tipo de discussão. E eu acho que sim, é até uma discussão válida e tal, mas tem uma verdade só que é muito simples e que ninguém conta, ninguém fala, ou os que falam ainda são muito poucos, e eu vou falar para vocês aqui a verdade, que é uma só: não existe parâmetros para dizer quem é júnior, quem é pleno, quem é sênior. Nós estamos ainda em uma coisa super subjetiva, de um entendimento de cada um. Uns vão considerar que determinados conhecimentos já podem ser considerados de algum nível, outros vão considerar outros e vão discordar, e por aí vai. Não existe lei, não existe nada, não existe nenhuma instituição que fez algum tipo de tratado, que fez algum tipo de, sei lá, alguma definição que é usada no mundo inteiro sobre isso. Não existe esse tipo de definição. Não existem parâmetros para que se meça isso, e nem esses parâmetros são definidos por ninguém. Nenhuma instituição nacional ou internacional, não existe lei sobre isso, não existe uma regulamentação sobre isso. Então não existe certo nem errado. Beleza, Léo, tá bom, se isso não existe, então como que as empresas consideram isso? A pergunta é a resposta. É isso mesmo, cada empresa considera aquilo que ela achar correto. Então, eles vão ter os próprios parâmetros deles e vão te avaliar
e saber se você está naquele nível que eles consideram júnior, pleno ou sênior para aquela vaga que eles têm. Então você pode muito bem ser considerado pleno dentro de uma empresa e pode ser considerado sênior fazendo exatamente a mesma coisa, nas mesmas linguagens, usando tudo igualzinho, sendo exatamente o mesmo, com os mesmos conhecimentos, as mesmas habilidades, os mesmos níveis, o mesmo tempo de experiência. Você pode ser pleno numa empresa e pode ser sênior em outra, porque aquela empresa te considera sênior e a outra te considera pleno, e por aí vai. E ainda assim, dentro de próprias empresas, principalmente quando a empresa é muito grande e você tem muitos times diferentes, muitos projetos diferentes que estão sendo trabalhados, às vezes dentro da própria empresa, para um projeto, para aquele time, para aquele gerente, você é considerado júnior. Para outro, você pode já ser considerado pleno, porque eles se consideram assim, é o time que define, é o gerente que define, é aquela vaga eles põem da forma que eles querem, então não existe um padrão, justamente porque, como eu disse, não existem parâmetros. Cada empresa define isso e às vezes até dentro da própria empresa há diferenças de time para time e tá tudo bem com isso. É por isso que, na minha opinião, esse termo de júnior, pleno e sênior, para mim nem deveria existir, cara. Você é desenvolvedor, você é programador e pronto. Obviamente uns vão ter mais conhecimento, outros menos, uns estão começando e tal, mas você não vê ninguém falando tipo, tem um dentista júnior, tem um dentista sênior, ou tem um engenheiro júnior, esse aqui é um engenheiro sênior. Bom, se tem, pode até ter, eu não sou desse ramo, então pode ser que eu esteja falando besteira. Mas assim, se você não escuta isso tão popularmente sendo falado, como você escuta falando de um programador, de um desenvolvedor. E é óbvio sim que o teu salário, quanto você ganha, vai ser definido usando isso como um parâmetro, né? Mas, cara, tudo depende. Então é isso, eu só queria deixar claro aqui para vocês e soltar essa verdade. A empresa que define é o projeto, é o gerente, em cada lugar você pode ser de um nível. Tem gente que tem 5 anos de experiência e ainda faz testes, faz processos seletivos e é classificado como júnior. Tem pessoas que têm 2 anos de experiência e o cara já é quase um sênior, é um pleno para quase sênior, porque a empresa define que pelo nível de conhecimento que ele tem, pelo nível de habilidade e tudo mais. Existe isso sim, então o tempo só não é um fator definitivo. Teoricamente, quanto mais tempo de experiência você vai tendo, mais é para você melhorar e mais é para você ser melhor. Então você vai passar por mais problemas, mais situações, vai ter um know-how maior. Então obviamente o seu nível é para crescer, mas tem gente que não cresce nem assim. Tem gente que fica só fazendo a mesma coisa ali, ficou muito tempo travado numa tecnologia, fazendo só uma coisa que é muito simples, muito básica, trabalhando num projeto muito mais simples do que uma pessoa que tem 1 ano de experiência num projeto super mais complexo e foi obrigada a fazer mais coisas. Então, o tempo pode sim ser usado como um parâmetro, mas ele não pode ser um parâmetro definitivo de forma alguma, justamente pelo que eu falei. Muitas vezes a pessoa passou muito tempo sem agregar conhecimento, sem estudar muito outras coisas e acaba ficando júnior por 4, 5 anos e tem gente que 2 anos já está arrasando aí. Enfim, tem todo esse tipo de coisa. Beleza, galera? Então, para mim a grande verdade é que você não deve se preocupar com essas classificações de júnior, sênior, de pleno, e que você deve simplesmente querer melhorar cada vez mais, trabalhar em projetos mais legais cada vez mais, compreender as coisas cada vez mais e ser um melhor profissional cada vez mais. E aí você vai procurando oportunidades aonde você vá crescendo tanto em conhecimento quanto em salário e benefícios, obviamente. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu curtir e também de compartilhar se você achou interessante para mais pessoas. Pode ser aí no teu grupo da faculdade, no grupo do teu curso, com os amigos que estão estudando com você ou que têm interesse também pela área e tudo mais. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.